Boa noite, meus queridos amigos do Centro Espírita Unidos em Cristo. Aqui estamos mais uma vez para estudar um pouco do Evangelho, para refletirmos um pouco mais sobre as nossas possibilidades de transcendência, de reorganização. Seja muito bem-vindo, Léo. Nesse momento que é grata a satisfação em nosso coração por servir a esse Cristo amoroso que nos doou a experiência aqui na Terra para que nós pudéssemos ver, ter a experiência do contato, para a criatura humana ter a experiência do contato com o que seria amar incondicionalmente. Então é grande, imensa a nossa satisfação de estar aqui para mais um dia de reflexões. E hoje é um dia especial, início de mês, início de capítulo, então é realmente um momento de renovação. Então, se você está aqui, vai ter a oportunidade de rever-se e, quem sabe, ganhar forças e estrutura para novos rumos, né? Nós sempre pedimos para que no inicinho da nossa conversa você dê uma chegadinha ao filtro, pegue um pouco de água e para que você possa fluidificar essa água. Você vai junto conosco através da oração, deixar essa água perto aí de nós, né? De você mesmo aí sentadinho com seu telefone ou com seu computador, para que essa água receba essas impressões de palavras amorosas, de ideias edificantes, né? Existem estudos que comprovam, né, que a água é um grande condutor e que ela recebe essas influências que nós propomos a ela. Então, vai ser um momento onde a gente vai poder formar aí um remedinho. Então, dá uma corridinha lá, pega um copo de água, independente se você está online ao vivo ou pela gravação no IGTV. O mais importante é que você está conectado com organização. Essa água receberá a influência do que será dito aqui, independente se for no mesmo momento que eu estou falando ou posteriormente, tá bom? Então, meu querido, nós vamos nesse momento agradecer a Deus por essa experiência, por esse momento. Então me acompanhe. Cerre seus olhos, não como um ritual, mas apenas para que você possa entrar como nos sugeriu o próprio Cristo. Que possamos entrar para o nosso quarto íntimo, que possamos entrar para dentro de nós mesmos, largar um pouco essa materialidade, esse monte de coisa em nosso entorno, tantas preocupações, tantas lutas e adversidades que nós temos no nosso dia a dia, para que nós possamos amorosamente nos entregar para um momento de receber auxílio, de receber suprimentos. Mas para isso a gente tem que deixar o mundo material de lado e se conectar no nosso coração, na nossa mente, com o que é verdadeiro, com o que é real, que é imaterial. Então cerre seus olhos e vibre junto comigo a cada palavra. Querido Mestre Jesus, pastor de nossas almas, neste instante, Senhor,
de alegrias renovadas pela possibilidade do trabalho na tua seara, pela possibilidade de ouvir sobre o teu amor, sobre a tua moral, sobre teus exemplos. Que possamos apacentar os nossos corações, que possais, Senhor, ter em nós as tuas ovelhas, que possamos verdadeiramente, amparados por esta espiritualidade superior, conectar com o bem, com a organização em torno de nós. Fica conosco, Mestre, que possamos multiplicar esta paz que recebemos em todo o nosso entorno, em todos esses lares, Senhor, que estarão recebendo a tua visita. Que assim seja. Meus queridos, o som tá alto ou está suficiente? Me dá um retornozinho aí, porque eu tô achando que tá um pouquinho alto. Bom, então vamos continuar. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele trabalha as aflições. O título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E traz um novo momento do Evangelho. Os 4 primeiros capítulos traziam panorâmicas, mostravam verdades, esclareciam princípios, de forma a nos direcionar. Onde é que a gente está? O que que nos ampara? O que que nos sustenta? Então, no primeiro capítulo, trabalhou-se o não vim destruir a lei, onde ele aponta que ele estava vindo não para derrubar as ideias que já tinham sido colocadas, mas na verdade que ele veio auxiliar no cumprimento. Ele veio trazer informações como, digamos, numa obra. Há um primeiro transporte de materiais que é colocado lá, depositado, faz-se a fundação, estrutura-se o alicerce, organiza ali aquela estrutura do primeiro pavimento, para que ali a casa se soerga. A partir do momento que está tudo pronto, está tudo arrumado, está tudo estruturado ali, é preciso trazer mais material para fazer mais estrutura, para subir mais uma parte daquele edifício. Então Cristo ele vem nesse sentido. Então o segundo, ele vai explicar que o reino dele, que onde ele vai, onde ele verdadeiramente gera estruturas, governa, não é a estrutura da materialidade. Ele vai pastorear-nos, organizar-nos, porém, do mundo extracorpóreo, sendo ele o coordenador do nosso planeta, do nosso orbe a nível espiritual. No terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do meu Pai, falando da diversidade das experiências em vários mundos, o processo evolucional e de várias
várias estruturas de mundo, né? No quarto, ele já vai falar da reencarnação, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, falando da necessidade que nós temos de passar pelo processo encarnatório, de estar aqui na carne, para poder passar por diversas experiências que nos darão sustentação para realizarmos o nosso crescimento, a nossa estrutura de bem-estar íntimo através da organização moral. Então, esse primeiro momento, onde ele vai falar, né, de todas essas coisas, ele vai estar falando um pouco de coisas que são imutáveis, né? Que são pontos de partida para o entendimento do que nós estamos passando e o que nós passamos. O capítulo 5º é o maior capítulo de todos. É o capítulo onde apresenta maior número de instrução dos espíritos. É um capítulo onde ele vai demorar-se, né? Onde Kardec demora-se e põe muitos detalhes. Por quê? Porque a gente tem que entender, porque é o momento onde a gente vive. São as experiências que esta humanidade está atravessando na possibilidade de renovação. E hoje nós vamos nos ater aos 2 primeiros pontos que são, né? Todo o capítulo do Evangelho ele toma de uma parte de transcrição bíblica e passa depois às argumentações e às explicações de Kardec. Então nós vamos ler hoje, primeiramente, o tópico, né? Os versículos que são retirados da Bíblia para análise e entendimento desse capítulo, e o tópico Justiça das Aflições. Então nós vamos estar levando uns 2 meses, né? Salvo, né? Deixa eu só conferir aqui. Na verdade, nós teremos 3 meses, onde nós vamos estar estudando esse capítulo. Em geral, nós levamos até aqui 1 mês para cada capítulo. E esse capítulo, pela sua extensão, é o maior capítulo, nós vamos levar 3 meses estudando ele. E esse primeiro tópico de hoje é essa introdução a esse capítulo e a gente realmente pensar, entender um pouco melhor a justiça de estar aflito. Ok? Então vamos a ele, né? Então aqui nós temos um grande número de tópicos, né? Nós vamos estar estudando sobre a justiça hoje, mas nós também vamos estudar nos próximos sobre as causas atuais, sobre as causas anteriores das aflições, sobre os porquês do esquecimento do passado, o que justifica a gente esquecer as coisas que a gente já viveu, o porquê que nós devemos nos resignar, sobre suicídio, sobre loucura e as várias instruções dos espíritos, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, sobre as mortes prematuras, sobre que se fosse um homem de bem não teria morrido, o tormento, voluntário, a infelicidade real, o termo deve pôr termo aí alguém à prova do próximo, a questão da melancolia, das provas voluntárias, verdadeiro silício. Então, é muito grande esse capítulo. É permitido abreviar a vida de um doente, o sacrifício da própria vida, o proveito, então, dos sofrimentos de outros. Então, nós temos vários tópicos, então é muito grande esse capítulo, nós vamos levar 3 meses estudando ele. E eu quero você aqui
coladinho conosco para que a gente possa realmente continuar. E Jorge, seja bem-vindo, Ander, seja bem-vindo. Nós então agora vamos começar. Deixa eu ver meu tempo aqui para mim não fazer bagunça. Bom, ele transcreve 3 tópicos bíblicos. Ele vai citar Mateus, no 5º capítulo, versículos 4, 6 e 10. Vai citar Lucas, no capítulo 4, versículos 20, 21, 24 e 25. Onde eles falam assim, lá em São Mateus: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E em São Lucas, que é uma pequena variação dessa mesma parte, onde ele aponta: Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Nós estamos então percebendo que parece haver um quê de contradição, né? Bem-aventurado. O que seria bem-aventurança? Dentro de Lucas ele até aponta, né? Quando ele já traduz lá no versículo 21, vós sois felizes. Então, ser bem-aventurado é ser feliz, é estar em enlevo, em organização, estar, digamos, numa boa aventura, numa boa posição, num bom lugar, numa boa experiência. E aí, como que a gente vai conciliar bem-aventurança e aflição? Bom, todos nós sabemos exatamente o que é aflição, né? O que é aquela angústia, o que é aquela agonia, aquele mal-estar, aquele desajuste, aquela ansiedade, tristeza. Todos nós tivemos em algum momento alguma angústia, algum problema, alguma aflição, alguma necessidade de tomar um posicionamento e a gente não sabe exatamente como que faz, para onde que vai, o que faz. Todos nós passamos por isso no mundo de hoje. Hoje, nesse momento que nós vivemos no nosso planeta, de tanta instabilidade, de tanto transtorno, por não se ter um platô onde se firmar a estrutura, onde nós estamos aí oscilando entre dificuldades e possibilidades, e aí vem dificuldade, possibilidade, dificuldade. Quantos de nós estamos no meio da real instabilidade? Ah, Fernanda, muitas coisas e muitas pessoas tiveram várias oportunidades diferentes dentro desse momento que nós estamos, sim. Aliás, nas inscrições
orientais, na verdade, né? Existe eu esqueci o nome daquela letra, das letras orientais, mas, na verdade, existe uma tradução de momentos críticos, momentos de crise, são momentos de oportunidades. São desafios que se impõem à organização e à possibilidade de renovação e de mudança de ordem para a estrutura. Não há dúvida nenhuma. Vou deixar só a porta aqui para diminuir o barulho de fora. Não há dúvida nenhuma. Então nós percebemos o quanto que realmente é organizador. E a doutrina espírita vai explicar isso para nós de diversas formas e nós vamos estar nesses 3 meses verdadeiramente estudando sobre isso, sobre essa estrutura, sobre entender essa estrutura. Mas hoje a gente já vai sair daqui mais clareado. Justiça das aflições. Quando a gente pensa em bem-aventurado, para que a gente entenda que a gente vai estar feliz, é preciso que isso seja justo. E aí a gente vai começar a entender que a gente já introduz essa questão da justiça, começando a pensar que essa bem-aventurança não tem a ver com alegria. Ela tem a ver com felicidade, no sentido de que feliz daquele que está a caminho. Feliz daquele que não está em queda. Feliz daquele que caiu, bateu o pó e já está em momento de ascensão novamente. Bem-aventurado é aquele que tem a possibilidade de estar passando já pela provação. Bem-aventurado é aquele que já está passando pela organização de algo que ele viveu, mas não acertou o alvo, se desorganizou e está agora realinhando-se. Sejam bem-vindos aí, o pessoal do acervo. Eu ainda não sei seu nominho. O Alan também chegou aí. Seja bem-vindo. Nós entendemos que é muito melhor o Estado. Pensa numa situação real de delito no mundo atual, da nossa realidade da justiça. Quem, aos olhos de Deus, da organização, da evolução, da misericórdia e da possibilidade de redenção, está mais organizado? Quem está aí do lado de fora, livre, solto, cometendo os delitos, ou quem está já no momento de, às vezes, reclusão, abrindo mão de estar criticando o nosso sistema carcerário, tá? Vamos pensar numa situação ideal, senão o exemplo não se cumpre. Numa situação de reclusão para pagamento da pena do delito que ele colocou no mundo. É lógico que ele vai já estar mais organizado se ele já estiver cumprindo uma pena, se ele já estiver pagando por aquilo que ele fez. A nível de organização espiritual, por mais que ainda no movimento espírita se fale muito em pagar, e em algumas literaturas a gente vai escutar muito a palavra débito e muito a palavra pagamento, a gente já consegue começar a vislumbrar novos entendimentos e mais amorosos entendimentos quando a gente percebe que, em verdade, o Cristo nos explicou que nós estamos bem-aventurados por estar aflitos, porque estamos
expurgando e curando as feridas. Estamos aprendendo. Porque quando eu faço uma coisa de mal para o outro, eu estou me desorganizando. Quando aquela coisa má acontece em mim, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo que eu não devo fazer no outro. Então, quando eu aprendo sobre bem e mal, quando eu aprendo o que faz bem, o que faz mal para mim, eu começo a ressignificar e me reorganizar diante da lei para que eu possa fazer com o outro algo melhorado, algo mais amoroso. Então, ok, bem-aventurado o aflito, porque ele já está a caminho. E em estando no caminho, ele já está perto de enxugar suas lágrimas. Ele já está perto da organização e da sua renovação. O que está ainda no delito está desorganizado e está realmente ainda com possibilidade de fazer mais desorganização no outro e, por consequência, aumentar as cargas de movimentos que ele vai ter que fazer para se realinhar à lei. A lei de Deus é um caminho reto. Quando nós nos desviamos dele, nós estamos entrando por um beco sem saída que a gente vai ter que voltar de novo. Não tem jeito de cortar caminho e nós vamos estar desviando, nós vamos estar fazendo coisas que não são da lei. E em fazendo essas coisas que não são da lei, eu estou machucando o meu irmão, eu estou machucando as outras pessoas que estão em torno de mim, eu estou desorganizando o mundo à minha volta, eu não estou cumprindo com o meu papel no mundo de co-criador. Então eu estou espalhando o sofrimento. Quando eu estiver voltando para o caminho, eu vou estar juntando esse crescimento. Como se eu tivesse lançado taxinhas, sabe aquelas cervejinhas, aquelas coisas de botar em mural? E aí espeta, né? E aí, como no retorno a gente estivesse ali tentando juntar isso e a gente vai se machucando. Alguns a gente pisa, alguns a gente segura e machuca as mãos. Então, nós precisamos entender que esse retorno é que é a aflição. Mas nós já estamos retornando. E no momento em que a gente se alinha à lei de Deus, o alívio já começa. Mesmo que as coisas não estejam totalmente organizadas à nossa volta, mas se a gente estiver realmente retomando o caminho de organização no bem, eu já vou estar aliviado. Eu vou estar com o meu coração mais leve. Porque quando eu estou contraindo desorganização, eu estou pesado. Eu vou acumulando inquietudes. Quando eu começo a me organizar, a fazer as coisas de forma mais estruturadas, é mais leve, né? Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, os que querem aí a organização dessa negociação, né? Essa organização desses pesos da balança, porque estarão sendo saciados nessa busca. Se eu estou buscando essa organização entre eu, o próximo, Deus, a sociedade, em todos os âmbitos da minha vida, eu vou estar me sentindo saciado. Eu estarei bem-aventurado se eu estiver sofrendo dessas perseguições em nome da justiça, se eu estiver passando por problemas para que a justiça no meu
caminho se estabeleça, para que eu seja mais justo, com certeza o reino dos céus vai ser para mim. É uma paga, é uma consequência natural desse meu trajeto, dessa minha jornada. Ok? Até aqui? Tranquilo? Então vamos caminhando. Justiça das aflições. O texto é bem pequenininho e aí eu vou lê-lo na íntegra para que a gente possa também desdobrá-lo em entendimento, ok? Hoje eu esqueci de comentar, né? Quem não tem o Evangelho ainda, vamos adquirir, né? É um livro que tem disponível em preços bem simplesinhos, tem edições maiores, né? Que são mais caras, mas tem muitos livros menores, a baixíssimo custo, onde a gente pode estar se beneficiando com isso. E também tem ele online, tá bom? A gente pode lê-lo online, a gente pode fazer o download, ele está disponível na internet. É só você colocar lá, Evangelho segundo o Espiritismo PDF, que você vai achar várias possibilidades de fazer o download, inclusive no canal oficial da Federação Espírita Brasileira, da FEBNET, que você consegue fazer o download, tá bom? Então você consegue aí ter a versão oficial e original, sem nenhuma necessidade de vírus, nenhuma complicação para o seu PC, para o seu celular. Você pode baixar aí o Evangelho e tê-lo gratuitamente para que você possa ler, tá bom? Então vamos lá. Então, a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão num outro momento, né? Na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam talvez um contrassenso. Seria um absurdo pensar isso, né? Bem mais, seriam até um engodo, seria uma enganação. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Ainda é bem difícil, né? Esse livro foi escrito lá no final, lá em 1800 e tanto, segunda metade do século 17. Então, em verdade, nós entendemos que também era um outro momento sócio-histórico, onde nós tínhamos outras coisas realmente na lei, na ordem da estrutura social, né? Então, como naquele momento ainda não era muito lógico sofrer para ser feliz. Essas duas coisas que a gente estava falando no início, parece um contrassenso. Disse para ter mais mérito. Mas então pergunta-se por que uns sofrem mais do que outros? Aí começa o rolo na cabeça, né? Tá, tudo bem, eu até entendi que eu tô sofrendo, mas que é para mim entrar na reta, eu tenho passado, eu tenho uma estrutura anterior que necessita que eu reorganize porque eu fiz algumas coisas que não foram legais. Tá, eu já entendi isso nas outras partes do Evangelho. Mas por que uns sofrem e outros não sofrem? Porque uns sofrem mais do que outros sofrem. Porque uns nascem na miséria e outros nascem na opulência. Por que existe essa diversidade social? Sem nada terem feito
para justificar essa posição nesse momento encarnatório. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir até a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Se ele é soberanamente justo e bom, ele é infinitamente misericordioso, não dá para assimilá-lo e concebê-lo sem essas perfeições que sejam infinitas. Entretanto, ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem o quê? Ele não seria Deus. Ele não seria o criador de tudo. E continua. Se Deus é soberanamente bom, justo, não pode agir por capricho, fazendo uma coisa para um, outra coisa para outro. Para um é bom, para outro não. Para um ele faz coisa boa, para outro não. Ué, não. Tem uma coisa que não está batendo, né? Ele não age nem por capricho e nem por parcialidade. Ele é justo, misericordioso e é imparcial. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos que Jesus pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo. Quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, soberanamente bom e justo, Deus não iria gerar anomalias. Mas, Fernando, uma pessoa nasce com um membro já sem a metade do membro e outra nasce perfeita. Um nasce num lar pobre, outro nasce na opulência. Um nasce com uma doença incurável, o outro nasce com um corpo completamente sadio, atlético e promissor. Então a gente vê que existem muitas desigualdades na estrutura da humanidade terrena. Porém, né, lembrando as aulas de português, porém, no entanto, contudo, todavia, a gente vê que existe algo que diverge aí, né? Que tem um ponto que é o contrário aí dessa situação. Então, nós vemos que existe uma justiça por trás disso. Não é, em definitivo, uma ação maldosa de Deus, caprichosa de Deus. É apenas uma colheita. E aí o Espiritismo vem tirar o véu que tinha no processo expiatório e provacional que o ser humano passa. O Espiritismo vem para restabelecer o entendimento para nós das coisas que ficaram por um tempo meio que perdidos
no processo de amadurecimento e evolução do ser humano. Seja bem-vinda, Artemis, que bom que você conseguiu estar aqui conosco. Nós estamos falando sobre o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, introduzindo esse capítulo e pensando agora sobre a justiça das aflições. É justo sofrer? É justo estar passando por tantos problemas? É justo? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos aponta a possibilidade de acerenarmos no nosso coração. Sim, é justo. E como nós falávamos antes, é justo principalmente por quê? Porque é oportunidade. Porque é oportunidade da gente parar e refletir e tomar ações melhoradas e muitas das vezes ser impedido de estar fazendo algo mais grave. Me recordo aqui de um caso que eu não consegui, gente, vocês me desculpem. Quem estiver vendo esse vídeo e puder nos ajudar com essa referência, eu já escutei essa passagem por diversas pessoas, mas eu não me lembro exatamente se foi com uma história contada por Chico ou por Divaldo. Mas a história é um fato real, né, de um espírito que vinha encarnando várias vezes e quando ele se deparava, perdão, quando ele se deparava com alguns problemas, o que ele fazia? Ele cometia um suicídio. Ele vinha, passava por uma série de problemas, passava por uma série de dificuldades, exterminava a própria vida. Então ele veio uma vez sem as mãos, sem os braços, sem os pés, sem as pernas. Ele veio sendo retirado todas as possibilidades, até o ponto dele vir realmente sem todos os membros. E ele ainda assim tentava exterminar o próprio corpo. Todas as ações eram feitas para que ele não desse cabo na sua oportunidade de resgate. E ele, de novo, sucumbia. De novo, saía pelas portas do suicídio. Até o momento em que ele foi completamente tolhido das possibilidades de ação e realmente ele pôde levar uma encarnação a termo, vivendo todas as experiências tristes e difíceis e toda essa necessidade, essa vontade de ter membros, de estar de novo com o corpo, de ter, né? Porque nós aqui encarnados temos uma consciência limitada, mas enquanto espíritos em desdobramento, no momento do sono, nós temos muitas consciências que aqui encarnados nós não temos. E temos aí a oportunidade de reorganizarmos-nos e de renovar propósitos de estruturação. Então, realmente a gente observa que quantos de nós estamos passando hoje por um momento muito difícil da nossa vida, por uma angústia muito grande, por um problema familiar muito grave, por todos esses problemas ligados à pandemia, por todos esses problemas ligados a desajustes no campo no âmbito financeiro, né? Quantos de nós estamos vivendo essas angústias que às vezes a gente não sabe nomear,
que vem com nomes e rótulos de questões depressivas, questões ansiogênicas. E nós estamos aí, realmente em possibilidade de resgate, em possibilidade de estarmos reorganizando-nos para rever a vida. Se você passa por qualquer tipo de problema, por qualquer tipo de aflição nessa vida, acerena teu coração. É justo que isso aconteça. A gente muitas das vezes não vai conseguir entender racional e cognitivamente o porquê daquela aflição. Mas é imperioso que a gente pare e entenda o que eu posso aprender nessa situação. O que eu posso fazer de organizado, de melhorado, de sistemática do bem e da organização na minha vida a partir disso. Ah, Fernanda, mas o que eu posso aprender estando em depressão? Aí eu vou perguntar, o que você pode aprender que você possa olhar a vida sem as lentes cinzas de que tudo vai mal, de que o mundo é mal para mim? Ah, Fernanda, mas então o depressivo não tem que tomar remédio, não é doença não? É. Muitos depressivos, dependendo do grau onde se encontra esse transtorno, que não é uma doença, é um transtorno, uma síndrome, onde vários sintomas acontecem juntos. Então é muito barulho para a pessoa, é muito problema, é muita coisa, e aí ela gera uma paralisia, né? Gera uma parada, gera uma falta de força, uma falta de tônus para dar conta das coisas. Então a gente entende, e a doutrina espírita nos alerta, que aquilo ali está para nos testar as resistências no bem. Ali está para testar a nossa determinação no amor e na organização. Então, nós estamos agora prontos para uma guinada para a organização. Por isso, bem-aventurado aquele que está sofrendo as perseguições da justiça, do restabelecimento da ordem, mas é da justiça divina, que é do restabelecimento da ordem, do amor em nosso coração, da pacificação de nossas almas, da leveza de consciência, do estar fazendo algo melhorado. Então, se você está passando por um problema de doença, por um problema de morte na família, por um problema de desorganização de algum familiar, se o problema tem a ver com desordens financeiras, por quedas de flagelos morais, não importa. Se você já sofre, é porque a sua consciência já se tocou, já se conectou de que está fora do trilho. Você já se conectou que você pode fazer melhor. Então, se você está em sofrimento, se você está em desorganização, aflição, você está já verdadeiramente no caminho de volta para casa. Você já está no caminho. Cristo não nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, que se não fosse por ele, a gente não entraria no reino de Deus? Pois é. O sofrer
já é um momento de reconexão com esse caminho, de reconexão com a ordem da lei, com esse caminho reto. Já é a possibilidade de nos frear. E aí a gente vai ver ao longo dos capítulos realmente essa possibilidade da gente estar se reconectando com a verdade, se reconectando com o amor, se reconectando com a ordem, mais ainda reconectando com a essência divina que nós somos. Porque nós não somos maus. Nós estamos, às vezes, passando por ações desorganizadas e não amorosas. Mas nós somos essência, espíritos, nós somos em essência filhos de Deus, nós somos em essência a organização e a perfectibilidade. Como o diamante que está preso numa capa de pedra, né? Numa crosta, mas que depois do buril, depois das marteladas múltiplas, nós realmente conseguimos fazer aparecer a nossa luz. Nós temos a possibilidade do sofrimento não como uma miséria, mas como uma bênção de organização para as nossas vidas. Então, meus queridos, obrigada aí. Infelizmente, a Joana e a Meire chegaram agora. Nós estamos encerrando com muito amor no coração. Isso vai ficar gravado, tá bom? Vai ficar lá no IGTV, você pode voltar. Foi um momento muito amoroso de reflexão na função da aflição na nossa vida. Então, realmente, nós hoje falamos sobre os sermos bem-aventurados por estarmos sofrendo e o que nos explica ser justo sofrer. Então, meus queridos que aqui estão, né? A Ártemis, o Léo, o Ander, a Meire, muito obrigado pela presença de vocês aqui até o final. A Meire que chegou agora por último, um beijo no seu coração, beijo a todos. Eu vou colocar uma música, essa música que está no álbum Cântaro, do Tim e Vanessa, que é aquele grupo de queridos lá de Belo Horizonte, peraí, já tá aqui, que cantam divinamente o Evangelho. Eles têm muitas músicas sobre o Evangelho, sobre sobre passagens, mas essa música especificamente foi uma música feita pelo Tim, sobre o momento que ele conheceu a doutrina espírita, que ele realmente adentrou um estudo do Livro dos Espíritos e começou a entender sobre o espiritismo, o quanto isso foi um bálsamo para a vida dele. Então eu vou deixá-los aqui com o Tim, onde ele vai trazer essa linda, essa bela música, essa bela melodia, essa bela letra para nos consolar o coração. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou até tirar aqui o telefone para colocar bem pertinho de você, para vocês escutarem, tá bom? Muito linda essa música. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir resposta
lágrimas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente, a dor da semente é o parto da vida. É muito linda essa música. No sofrimento a gente se possibilita a emergir para viver de verdade a vida real, a vida do espírito. Consciente como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Muito lindo. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. A flor do amor que está brotando. Meu amor é só um aprendiz de um bem maior. Que seja assim. Nesse vai e vem das encarnações, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Muito lindo, não é mesmo? É assim, gente. Nesse vai e vem, nossa, mexeu demais. Nesse vai e vem que nós vamos conseguir essa organização. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho de terem escolhido esse momento para estarmos juntos, para esse momento de reflexões. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente. E é como alguém que quer seguir os passos do mestre com razão consciente. É muito importante isso. A doutrina espírita, ela nos promove essa experiência de seguir o Cristo na sua amorosidade e organização com fé e razão, conscientes desse processo de evolução, de ter que vir e voltar, de que o que estamos passando hoje não é um destino final, de que é passagem, de que é jornada e de que estamos verdadeiramente rumando e chegando a outros patamares. E que só mesmo o entendimento de outras experiências, de uma outra vida futura, de um outro momento depois dessa vida, é que nos dá a certeza, né, de que tá tudo certo. Se a gente não entende que tem outros momentos, fica difícil da gente suportar as dores que a gente tem que suportar nessa vida. Então, fiquem conosco, semana que vem tem mais. Nós vamos estar falando na semana que vem sobre causas atuais das aflições. Então, o que a gente anda fazendo aqui para nos desorganizar e que nos desorganizam? Fiquem com Deus. Papai do céu os abençoe nessa semana e semana que vem a gente encontra novamente, quarta-feira, 20 horas. Traz o seu evangelho, tá bom? Beijo. E traz mais gente, convida mais amigos.